anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa... Olha, acho que o verso-chave desse texto está aqui. E eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isto festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Bem, não é o propósito, e também não temos um tempo adequado hoje para fazer uma análise exegética desse texto e fazer uma aplicação hermenêutica para hoje. A ideia não é essa. Mas a ideia aqui é pegar aqui e falar sobre esse Miguel, né, o anjo que o arcanjo aqui que se revela nesse texto, né? Miguel aparece poucas vezes nas Escrituras. E às vezes que ele aparece, como por exemplo em Daniel capítulo 10, aparece como o guarda de Israel. Ele luta contra os anjos que guardam as nações gentias. Isso nós vemos em Daniel 10 a 12. Em Judas 9, quem foi que lutou pelo corpo de Moisés. É um dos textos que geralmente o pessoal, para falar de Miguel, lê. Vamos ler lá, então, Judas, verso 9. Mas antes, deixa eu fazer essa pergunta. É Jesus o arcanjo Miguel? Bem, em nenhum momento, preste atenção, por mais que esse grupo evangélico defenda, dizendo que o arcanjo Miguel é Jesus, em nenhum momento nas Sagradas Escrituras você vai encontrar a Bíblia se referindo Miguel como Jesus, Miguel sendo Jesus, ou Jesus sendo Miguel. Em nenhum momento. Sempre há uma distinção entre os dois. Porque às vezes a gente vê Miguel aqui, aquele anjo, talvez aquele arcanjo, líder ali do exército do nosso Deus. É comum, nós temos no exército vários capitões, nós temos nos exércitos vários generais, não é? E pelo fato de ele exercer uma função que provavelmente Jesus é o comandante geral, não é? Por mais que Miguel esteja fazendo também, muitas vezes, nesses textos que nós estamos lendo, Miguel agindo desta forma, né, não quer dizer que Miguel seja Jesus. Né? Às vezes a gente cai nesse erro, achando que pelo fato de um anjo exercer tal função, que Jesus também exerce tal função, são a mesma pessoa. Não, a Bíblia aqui nós vamos ver claramente que quando se refere a Jesus, é Jesus, Miguel, né? Não se diz que é a mesma pessoa. Um texto bastante, a gente pode ver isso claramente, essa distinção entre os anjos e Jesus, está lá em Hebreus capítulo de número 1, versos de número 5 a 8, Hebreus capítulo 1, isso. Nós vamos ler Hebreus capítulo 1 e vamos ver essa distinção entre Jesus e os anjos, né? Diz assim a palavra de Deus: pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, e hoje te gerei, e outra vez lhe serei pai?
e ele me será filho. Verso 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade, o cetro do seu reino. Então perceba que uma grande diferença entre Jesus e os anjos. Se por uma vez Deus ali diz que até os anjos o adoram, né, os anjos não são dignos de receber a nossa adoração. Não podemos, não é correto você se ajoelhar debaixo de uma imagem de um anjo, por mais bonita que seja essa imagem, você se dobrar em adoração a ela. Isso é idolatria, isso é desviar a quem de direito realmente merece adoração. O texto bíblico deixa claro que a nossa adoração tem que ser direcionada a Deus, direcionada somente à pessoa de Deus, à pessoa de Jesus, não aos anjos. Inclusive os anjos também estão numa posição de adorar a Jesus, não ao contrário. Quando João, na sua revelação ali, se dobra diante do mensageiro que estava trazendo ali aquela revelação do Apocalipse, aquele anjo fala assim: não se dobre diante de mim. Então, nós vemos que nós, seres humanos, não devemos nos dobrar diante dos anjos. Por mais que talvez eles exercem uma posição, estão nos céus, estão diante de Deus, eles não são dignos de receber a nossa adoração. Ou melhor, a nossa adoração deve ser direcionada somente para a pessoa de Deus. Então, voltando então, em nenhum momento nós vemos as Escrituras dizendo que Jesus é o arcanjo Miguel. E nenhum anjo é digno de ser adorado. E nós vemos uma posição muito diferente entre Jesus e Miguel. Em Judas 9, nós vemos Miguel lutando com Satanás. Judas 9. Judas verso 9. Só tem um capítulo. Judas 1, 9. Diz assim: contudo, o arcanjo Miguel, quanto contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Então preste atenção como Miguel, lutou ali com o diabo. O que Miguel fez? Ele pegou a sua espada e foi avançar no Satanás? Não. O que ele fez? Ele disse: o Senhor te repreenda. Tem um texto lá em Mateus capítulo 4, verso 10, que fala da tentação de Jesus. E Jesus contendendo com Satanás. E sabe como que Jesus fez com Satanás? Olha só em Mateus capítulo 4, verso 10. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás. Olha a diferença entre como Jesus lidou com Satanás e como Miguel lidou com Satanás. Duas formas muito distintas. Miguel, por sua vez, falou: que o Senhor lhe repreenda. E o Senhor, que é o Senhor Jesus, ele vai então e ordena e diz: retira-te, Satanás, porque Jesus tem autoridade para isso. Muito bem, primeira pergunta respondida. A segunda: nós temos anjos da guarda, anjos que guardam, Mateus 18, verso 10, olha só que interessante esse texto. Mas deixa eu ver se nós temos comentário aqui. Deixa o seu comentário, deixa as suas dúvidas. Hoje estamos falando sobre a doutrina dos anjos. YouTube. Nós temos, estamos
acompanhando esta doutrina dos anjos. Primeira pergunta que nós já respondemos, que vimos que o arcanjo Miguel não é Jesus. Jesus não é o arcanjo Miguel, são duas pessoas, né, distintas. Um ser espiritual criado, que foi o arcanjo Miguel, e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus. Vimos isso claramente nas Escrituras. Mateus capítulo 4, ou melhor, Mateus capítulo 18, verso 10. Mateus capítulo 18, verso 10. Olha só que interessante esse texto. Está com a sua Bíblia aí? Mateus 18, verso 10. Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos, olha aí, quer sublinhar aí? Que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai celeste. Talvez alguém desavisado, talvez alguém muito apressado, possa pegar esse texto e falar assim: está vendo, pastor? Até as crianças têm um anjo. Claro que temos anjos. Cada um de nós temos anjos. Será que é isso que o texto diz? Temos anjos da guarda? Eu vou deixar essa pergunta para responder daqui a pouco. E deixa eu falar um pouco sobre os anjos. Deixa eu entrar aqui na nossa revista e falar quem são os anjos, né? E daqui a pouco eu respondo essa pergunta aí para os irmãos. E eu quero ouvir o seu comentário, né? Será que essas crianças, quando crianças, nós temos anjos da guarda? Interessante esse texto, não? Mas vamos lá, quem são os anjos? Deixa eu ver aqui o que o nosso autor da nossa revista escreve sobre isso. Lição de número 28. Anjos. Anjos mensageiros. Os anjos são seres que sempre povoaram as crenças religiosas de muitos povos. Não foram apenas os judeus e os cristãos que narram a intervenção deles na humanidade. Os persas, por exemplo, o povo que viveu na Ásia há cerca de 3.000 anos, possuíam muitos relatos fantásticos sobre a atuação dos anjos também. Os babilônicos também associavam os anjos com seus deuses. A mitologia, né, nós vamos ver isso também, a mitologia grega defende uma inúmera quantidade de semideuses e gênios. Enfim, todos os povos, né, a maioria dos povos, quase todos os povos, tem alguma informação sobre esses seres. Obviamente que muitas de suas crenças ou eram meras fantasias ou eram verdades parciais, distorcidas pelo homem ou pelo inimigo, na verdade. Nas Escrituras encontramos uma teologia substanciosa sobre os anjos. A palavra anjo, angelos no grego, que vem do Novo Testamento, malak no Antigo Testamento, no hebraico. Então, no Novo Testamento, angelos. Agora você viu de onde vem o nome do seu irmão, né? Angelos, e do grego, que significa mensageiro, malak no Antigo Testamento, na forma hebraica. Então, ambos significam mensageiros ou enviado. Essa distinção aponta para duas funções principais que os anjos exercem. Quais são? Comunicar a vontade divina e bem executar a sua vontade. Então, é bem clara a função que os anjos exercem, esses seres celestiais, que a Bíblia deixa revelado para nós. Quais são? Serem mensageiros de Deus e cumprir com a vontade de Deus. Os anjos, características gerais, vamos lá. Os anjos são criaturas, olha só. Assim como os seres humanos que foram criados, os anjos também são criaturas. Nós vimos isso claramente em Colossenses 1,16, que diz: porque nele foram criados todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, Colossenses, Paulo falando sobre a pessoa de Jesus, mostra claramente
a criação que os anjos foram criados. Então os anjos, eles são criaturas de Deus, foram criados. Eles não são Deus, eles não têm a existência em si próprio. Segundo, os anjos são seres espirituais incorpóreos, né? Incorpóreos. Os anjos têm corpo ou não? Essa questão foi motivo de grandes e intermináveis diálogos e questões na igreja medieval, né? Alguns perguntavam, mas será que os anjos têm corpo, assim como nós temos? Por quê? Alguns, provavelmente, pensando naquele texto em Gênesis capítulo 19, na qual 2 anjos vão lá alertar Ló sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, e aí o pessoal então vê aqueles seres bonitos, e ali aquela nação, aquela comunidade perversa queria ter relações com os anjos. Alguns vão dizer que os anjos, então, eles possuem um corpo. Será que possuem corpo? Outros vão defender também em Gênesis capítulo 6, que a questão que os filhos de Deus e os filhos dos homens começaram a ter relações ali, seria os homens ou os anjos tendo relações com as mulheres e gerando gigantes na face da terra. Eu tinha um professor no mestrado que defendia essa posição. Ele falou, não, é uma possibilidade. Eu falei, claro, é uma possibilidade, mas Jesus mesmo vai dizer que quando nós ressuscitarmos, seremos como os anjos, né? Alguém perguntou para Jesus sobre uma mulher que teve vários maridos, e quando ela fosse ressurreta, de qual marido que ela ia permanecer no céu. Aí Jesus dizia, errais, né, porque seríamos como anjos, né? O que ele quis dizer com isso é complicado responder, mas provavelmente seria esta questão, essa unidade familiar, essa unidade de relacionamento. Bom, vamos lá. Será que os anjos têm corpo? Sim ou não? Vamos ver aqui. Os anjos, vamos ver. A Bíblia muitas vezes afirma os anjos seres espirituais, sem um corpo material. Efésios 6:12 vai dizer assim, pois a nossa luta não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Observe que a luta do Filho de Deus não é contra homens, carne e sangue, mas contra os anjos caídos, as hostes espirituais da iniquidade, que não passam de espíritos. Apesar desta passagem apresentar dessa forma, nós podemos ver que a Bíblia não narra situações onde os anjos aparecem visivelmente e possuindo um corpo semelhante ao nosso, como eu já citei. Será que a Bíblia muitas vezes relata, né, os anjos aparecendo ao ser humano? Por exemplo, que eu já falei, Ló, né, aparecendo a família de Ló, lá em Gênesis 19, também em Ezequiel capítulo 9, verso 2, e Gênesis 18, aparecendo lá a Abraão. A explicação para essas passagens é que, apesar de serem seres espirituais, os anjos podem adquirir formas ou materializar-se temporariamente. O próprio Deus, sendo Espírito, fez isso algumas vezes. Então, o autor da nossa revista defende que, de alguma forma, apesar de serem seres espirituais, em alguns momentos, esses seres espirituais podem temporariamente se tornar corpos, né? Corpos, claro, não corpo de carne e sangue como o nosso, mas ser visivelmente aparecer a nós de uma maneira corpórea
um corpo aparecer desta forma para nós, como apareceu para Ló, apareceu para Abraão, e nós temos visto esses textos que apresentam essa possibilidade. A Bíblia não conta que os anjos possuem asas. Será? Será que os anjos possuem asas? Porque toda vez que nós pensamos em anjo, nós pensamos em anjos com asas, não é assim? Porém, podemos entender as associações entre os anjos e asas por eles serem velozes, né? Além disso, o ar é a habitação do... né? E que forma poderia ser melhor na época bíblica para representar a velocidade, senão a menção das asas? Além disso, o ar é a habitação dos espíritos, e a forma de mover-se no ar é voando. Daniel 9, verso 21, diz assim, Gabriel dizendo para Daniel: sim, enquanto estava eu ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente. Então, parece que a ideia é que os anjos possuem asa, mas parece que não é bem assim, né? Porém, com essa associação, é bem verdade que lá em Isaías capítulo 6, quando fala dos serafins, aí nós vamos ver uma classificação desses seres espirituais, esses seres criados, né? Existe algumas classes deles revelados na Bíblia. Os serafins, que aparecem lá em Isaías capítulo 6, nós vemos claramente o texto, o autor falando desses anjos com asas. Mas dizer que todos eles têm asa é muito improvável. Os anjos são seres pessoais. Novamente, é preciso lembrar que não devemos associar o corpo físico com a personalidade. A personalidade depende de um corpo material. Personalidade indica volição, sentimento e raciocínio. Os anjos, por exemplo, é atribuído grande capacidade intelectual. Além disso, os anjos cultuam a Deus, contemplam a face divina e são obedientes a Deus. Eles podem obedecer a Deus. Então, os anjos, eles também possuem personalidade. Se tem dois seres criados por Deus que podem pensar, ter vontade, ter sentimento, primeiro, né, os anjos e nós, seres humanos, né, somos seres que podemos pensar, raciocinar, ter vontades, e assim também a Bíblia mostra claramente sobre a questão dos anjos. Os anjos são seres numerosos e organizados, como eu disse, né? Há uma classificação de anjos, de seres espirituais na Bíblia. Vamos ver quais? Está atento aí? Está ligado? Né? Vamos ver então as classificações dos anjos que a Bíblia diz para nós. Mas antes, deixa eu olhar aqui nos nossos comentários no Facebook e no YouTube. Vamos ver aqui. Bom dia, irmã Eva. Bom dia, graça e paz. Eva Maria. Não? Como é o nome da sua Eva? Pois bem, o marido já chegou, viu, irmã Eva? Pode ficar, já está aqui. Deixa eu fazer a fofoca aqui para a esposa avisar que o marido já chegou na igreja. Está aqui conosco. Muito bem. Irmão Gil, graça e paz. Gil está lembrando de um texto em Salmos 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o guardam, ou dos que o temem e os guarda. Será que nós temos então anjo da guarda? Daqui a pouco eu respondo essa pergunta, tá bom? O Gil está deixando aí já algumas sinalizações. Irmão Maciel, graça e paz. Irmã Flávia, quando se apareceu para Maria, pois é, muito bem. Isso avisando então a função do anjo Miguel, o anjo aquele Gabriel, que vai anunciar
a chegada do Messias, né? Muito bem. Irmã Nilzete, graça e paz. Que bolo ontem, hein, irmã Nilzete? Que bolo ontem. Renato, olha eu fazendo fofoca de novo. Hoje eu tô com a língua aí, tá? Tenho que orar mais hoje. Ó, cheguei hoje de manhã, primeira coisa que estão falando aqui é do bolo, viu, irmã? Comentário do bolo aqui. Que bolo, hein? Muito obrigado pelo bolo. Comentários no YouTube nós temos, deixa eu ler aqui os comentários do YouTube. A irmã Helenilda diz assim: graça e paz, irmã Helenilda, bom dia, que Deus abençoe aí toda a sua casa, né? Abençoa, o Hector está chegando, aí vamos orar por ele, o irmão Jair, toda a sua família. A irmã Helenilda diz assim: acredito que Deus manda anjos para guardar e agir em nosso favor, pois eles estão a serviço de Deus, mas não tem anjos exclusivo para ninguém. Será que você não tem um anjo aí, tem o nome desse anjo? Vamos ver, mas segura aí. Vamos voltar aqui ao texto bíblico. O texto fala em Hebreus capítulo 12, verso 22, Hebreus 12, verso 22, ele diz assim, deixa eu ler aqui com os irmãos, consegue? Isso, diz assim: mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontável hoste de anjos, e a universal assembleia. Isso mostra para nós que existe uma grande multidão, né, um grande número de anjos. Sabemos quantos? Não sabemos, mas sabemos que é uma grande multidão. Além de numerosos, os anjos também mostram enorme organização, uma verdadeira hierarquia, compostos bem definidos. Vamos lá falar algum deles. Querubins, né? Querubins. Quem são os querubins? Nós vemos aqui no Salmo 99, verso 1. Salmo 99, verso 1, os querubins. Os querubins, suas funções envolvem a guarda da santidade divina e a revelação do poder e da majestade de Deus. Salmo 99, verso 1 diz assim: reina o Senhor, trema os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abala-se a terra. Então os querubins, a sua função envolve esta guarda, né? Esta guarda dessa santidade de Deus, está ali bem próximo do Senhor. Outro grupo de anjos, de seres espirituais criados por Deus, são os serafins. Eu vou ler uma citação aqui do Bekoff. Bekoff, ele tem uma teologia sistemática bastante conhecida. Ele diz assim: os serafins são mencionados como servidores em torno do trono real, do trono do Rei Celestial. Cantam louvores a Ele e estão prontos a fazer o que Ele manda, a passo que aqueles que defendem a santidade de Deus, estes atendem ao propósito da reconciliação e assim preparam os homens para aproximar-se apropriadamente de Deus. Então, os serafins, a sua função seria aquela de estar ali louvando, adorando constantemente ao nosso Deus, dizendo, nós vimos uma revelação lá em Isaías capítulo 6, que eles declaram: santo, santo, santo é o Senhor, não é? Então eles estão constantemente louvando a Deus. Outro grupo que nós vemos na Bíblia são os principados, potestades, tronos e domínios. Bem, poderíamos tentar fazer uma divisão e explicar cada um deles. Mas a Bíblia faz referências diferentes à classe de anjos.
os quais ocupam lugares de autoridade no mundo angelical, né? Então nós vemos posições em principados, posições em potestades, em tronos, em domínios. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que em cada uma dessas regiões aí, talvez o grande problema desta divisão é a gente querer definir aonde são, quem são, quando são, né? Mas o fato é que a Bíblia diz que há essa divisão, né? A Bíblia diz que há essa divisão. Efésios 1:10, Efésios 1:21, Colossenses 1:10, o Colossenses 2:10 vai falar dessas divisões entre principados, potestades, tronos e domínios, né? Alguns vão dizer que são uma região maior, uma região menor, mas o fato é que eles também estão trabalhando em função da ordem de Deus nessas regiões de autoridade. Continuando, Gabriel e Miguel, esses anjos são citados nominalmente, né? A irmã já falou aí de Gabriel, né? O primeiro, Gabriel, significa quem é como Deus, e segundo Miguel, significa poderoso. Gabriel parece ter como função básica a transmissão da revelação divina. Foi ele que trouxe a mensagem de Deus para Daniel, Daniel 9:21, e revelou a vinda do Messias para Maria, lá em Lucas capítulo 1, verso 26. Miguel, por sua vez, aparece como líder das batalhas de Jeová contra os inimigos de Israel e contra os poderes malignos do mundo vindouro, né? Miguel é citado como defensor do povo de Israel, como eu já disse lá em Daniel capítulo 12. Muito bem. E os serviços dos anjos? Mais uma vez, será que nós temos anjos na guarda? Pois bem, aí a gente precisa entender esta função. Quando falamos dos anjos, podemos classificar suas obras em dois tipos: o ministério no céu e o ministério na terra. Identificar o que os anjos estão fazendo nos céus e identificar quais são as suas funções aqui na terra. Bem, já são 10:05, né? O horário avança, o Israel já está acendendo a minha luz amarela ali, dizendo que meu tempo já está acabando. A minha ideia nesta aula era fazer essas duas lições, a lição de número 28 e a lição de número 29, não é? Que fala sobre os anjos. Eu acho que eu vou tentar fazer isso em 5 minutos. Não sei se eu vou conseguir, porque a lição seguinte fala só sobre a pessoa de Satanás, esse anjo caído, e vamos entender um pouco mais sobre Satanás e os demônios. Talvez a gente vai precisar estender, deixar para a próxima lição, mas vamos lá. O irmão Adail diz o seguinte: anjos são criaturas de Deus, de natureza espirituais, dotados de personalidade imortais, incontáveis em número e magnífico em poder. Muito bem. Vamos lá. Quando falamos dos anjos, podemos classificá-los, suas obras, em dois tipos: o ministério no céu e o ministério na terra. Vamos começar pelo primeiro, nos céus. João declara, né, lá em Apocalipse 4:8, assim: não tem descanso nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, aquele que era e que é e o que há de vir. Então, observe que o louvor é incessante e incansável por causa da majestosa glória de Deus. Também revelam Isaías, lá em Isaías capítulo 6, verso 3, o texto que eu disse, clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e o que há de vir. Né? E na terra, qual que é a função dos anjos? Desde que o homem caiu,
Deus tem enviado os seus anjos, seus emissários, para divulgar entre os homens o seu caminho e dirigir a humanidade para a redenção. Um momento representativo e importantíssimo do ministério angelical na promulgação da vontade redentora de Deus foi quando o anjo Gabriel anunciou a Maria, Lucas 1, 31. Eis que conceberás e dará luz a um filho, ao qual porá o nome de Jesus. Então, a função dos anjos aqui na terra é comunicar a vontade de Deus. Além disso, os anjos na terra velam pelos crentes. Agora sim, agora preste bem atenção nesse texto. Será que temos anjos da guarda? Hebreus capítulo 1, verso 14, deixa muito claro para nós qual que é a função dos anjos. Olha só, aqui na terra, diz assim Hebreus capítulo 1, verso de número 14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Então preste atenção nisso. Temos anjos da guarda? Temos anjos que estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Se você está em Cristo Jesus, é uma nova criatura, Deus, Ele está te protegendo, te conduzindo. Diz lá em João, 1 João 5, que você é marcado por Deus e o maligno não lhe toca. Ainda mais que esses anjos, eles estão a serviço, eles estão cuidando, eles estão zelando por aqueles que vão herdar a salvação. Isso não quer dizer que você tem um anjo específico que fica aí, constantemente. Temos anjos, sim, que estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. E por que então o texto lá de Mateus capítulo 4 fala que as crianças ali têm os seus anjos? Exatamente por causa dessa função dos anjos aqui na terra. As crianças, nós entendemos, aí é importante, como o irmão Leonardo fez no começo, de distinguir uma doutrina, entender um plano maior para a gente poder entender essa doutrina, que é o seguinte, que se nós entendemos que os anjos estão em função a serviço daqueles que vão herdar a salvação, pergunto, as crianças, se morrerem quando crianças, elas vão herdar a salvação? A resposta é que sim. Nós cremos que uma criança que ainda não tem a sua consciência, que não tem a consciência do pecado, o pecado ainda não a conduziu à morte, que enquanto essa criança, no seu estado de inocência, por mais que ela seja pecadora por natureza, pela questão herdada, pela questão dos seus pais, dos nossos pais, enquanto o pecado ainda não deu lugar de uma maneira consciente, conforme diz Romanos capítulo 7, a partir do momento que o pecado, eu sei o que é pecado, a criança deixa da sua inocência e faz conscientemente o pecado, aí Romanos 6 vai dizer que o salário do pecado é a morte. E naquele momento a criança morre diante de Deus, e diante daquele momento aqueles anjos que a conduziam, que lhes prestavam o seu serviço, está agora, deixam naquele momento não da mesma forma que fazia, como faz aqueles que vão herdar a salvação, conforme diz Hebreus capítulo 1, verso 14. Então, dizer que nós temos anjos da guarda não é a maneira mais acertada. A maneira mais adequada é dizer que temos anjos que nos guardam, anjos que estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Isso não quer dizer que todas as pessoas têm anjos da guarda, que o guardam, mas exclusivamente aqueles que estão servindo, estão aguardando a salvação
na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Bem, espero ter respondido essas duas perguntas, que são muito recorrentes, né? Além disto, os anjos na terra velam pelos crentes, né? Como nós vimos aqui. E como exemplo desse serviço, os anjos em favor dos santos, temos muitos livramentos de Deus na vida dos apóstolos por ocasiões das prisões. Olha só em Atos, capítulo 8, verso 26. Atos, capítulo 8, verso 26. Já estamos chegando ao final da nossa lição de hoje sobre anjos. Vou deixar, então, para falar sobre os demônios, sobre Satanás, e vou falar também sobre o Espiritismo na próxima lição, ok? Domingo que vem vamos falar sobre a doutrina espírita, ou essa religião espírita. Na semana que vem falar um pouco sobre a questão de Allan Kardec e falar sobre a questão dos demônios e também falar um pouco dos orixás, caboclos e guias na semana que vem. Então, não perca a aula da semana que vem, tá bom? Mas deixa eu concluir esse texto que diz lá, Atos 8, verso 26. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Então, nós vemos claramente vários textos na Bíblia, anjos intervindo, ajudando, contribuindo os apóstolos, os discípulos do Senhor, e creio que até hoje, até os dias de hoje, o Senhor tem usado dos anjos para que possamos ser guardados, protegidos. Claro, Deus nos guarda, guarda. Deus fala através do Espírito Santo ao nosso coração, fala, mas também Deus usa os seus seres criados em favor, ao nosso favor.